Glória a Deus, abençoados. Vamos fazer o evangelismo, amém? Meu nome é Maria, se inscreve no canal, Graça sobre Graça Macedo. Glória a Deus pela sua vida, que encontrou esse canal, que encontrou o Ministério Graça Apostolado, amém? Vamos crescer em graça, não é? Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, abençoado? Então, o justo vive pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa semana eu encontrei uma ovelha e ela disse: eu gosto de ouvir. Então, tem gente que gosta de ouvir. E é bom, não é? Ela fez uma confissão legal. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé, ela ativa e você passa a crer naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está lendo, ou seja, crendo na palavra de Deus. É preciso crer, amém? É preciso crer. Essa semana abençoada eu coloquei aí nas redes sociais, acho que foi semana passada, né? Nós estamos em abril. Eu coloquei uma frase no Facebook, Carmen Macedo. Faz lá uma solicitação de amizade, tá bom, tá bom, abençoados? Irmão, faz uma solicitação de amizade, mas é assim, se eu ver que a sua página tá com uma foto e tudo, né? Porque tem gente que faz uma solicitação de amizade pra gente, aí a gente vai fazer uma visita na página, nem a foto da pessoa tá, e aí não dá, né? Aí não dá. Aí, coisas estranhas, né? É melhor nem chegar perto, amém, abençoado? Então, olha lá. Então, Carmen Macedo, tá bom? Faz lá uma solicitação de amizade e juntos vamos congregar, amém? Então, vamos congregar no Ministério Graça Apostolado, amém? Estamos aí no YouTube, é só digitar Ministério Graça e Apostolado, tá bom, abençoado? Então, glória a Deus pela sua vida, que você que entrou nesse canal, muito prazer, meu nome é Maria, amém? Eu sou evangelista, faço um evangelismo daquilo que Cristo fez, amém? Então, muita gente não sabe por que Jesus veio. Porque Jesus veio para aniquilar o pecado, Hebreus 9, verso 26, e aniquilou. Porque Jesus veio para aniquilar o diabo. Hebreus 2,14, o diabo está aniquilado. Amém? Mas não é o meu assunto não, amém, abençoado? O meu assunto está aqui em Mateus 28. Vamos lá, abençoado, fazer uns 10 minutinhos aqui de evangelismo. 10, 20 minutinhos, vamos lá. Mateus 28, então eu coloquei lá no Facebook, Carmen Macedo, faz lá uma solicitação de amizade, amém? Mas antes de aceitar a tua amizade, eu vou fazer uma visita, amém? Vou fazer uma visita na sua página, amém? Que a gente tá aqui, não é para brincar não, amém, abençoado? A gente tá aqui pregando a palavra de Deus e nós somos um ministério sério que levamos a palavra de Deus a sério. A gente não pode brincar, amém, abençoado? Gálatas 6, versículo 7, de Deus não se zomba. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos compreender e vamos usar ela, né, em nosso favor. Amém, abençoado? Olá. Tem muitos crentes, vamos lá, vamos entrar no reino de Deus. Tem muitos crentes abençoados, então eu coloquei lá no meu Facebook, na página do meu Facebook, Carmen Macedo, eu coloquei lá uma frase: estão falando amém sem conhecimento, e isto é gravíssimo. Estão falando amém. As ovelhas de Jesus, ao congregarem seus ministérios, ou até mesmo algumas ovelhas fora da igreja parede, né? Tem gente que não congrega, abençoada, mas amém? Vamos congregar aqui. Até o Espírito Santo te levar lá para o MGA. Vou repetir uma frase que eu disse no Facebook, eu já disse aqui também. Quem não chegar até o ministério MGA não recebeu a graça. Hebreus 10, versículo 25. Congregai como de costume de alguns. Quem disse isso? O apóstolo Paulo, mestre dos gentios. Amém? Este é um ensino abençoado. E a gente tem que obedecer. Na ignorância, Deus não leva em consideração. Mas depois que a gente tem conhecimento da palavra, a gente vai pegar essa palavra e ela vai ser aplicada na nossa vida, tá certo? Para que todas as coisas vão bem no decorrer do nosso dia. Amém, abençoados?
Então, olha lá, ó, estão falando amém, sem conhecimento, e isso é gravíssimo. Isto é gravíssimo, vocês abençoados que estão aí me ouvindo, ou ouvindo o Ministério Graça e Apostolado, é gravíssimo dizer amém para a palavra que não é para nós, gentil. É gravíssimo porque aí você traz, eu diria, é forte isso, abençoado, mas eu vou falar, você traz maldição para a sua vida. Porque quem está debaixo da maldição, quem está debaixo da lei, abençoado, a palavra nos diz que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Deus, certo? Romanos 6, versículo 14. É preciso ter esse entendimento. Traz, porque Romanos 6, versículo 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei era condenação. Todos que estavam debaixo da lei tinham condenação. Visto que nós agora estamos debaixo da graça de Deus, nenhuma condenação. Romanos 8, verso 1. Então é gravíssimo a pessoa dizer amém para palavra que não é para nós. Porque nós na Bíblia, abençoado, olha, toda a Bíblia, quando você começar a ler a Bíblia, é bom verificar os verbos, né? Os verbos. Verbo presente, verbo passado, verbo futuro. E isso é muito importante quando vocês estiverem lendo a Bíblia. Também é bom verificar, vocês quando estiver lendo, vocês têm que ter esse entendimento. 2 povos na terra, judeu e gentil. Judeu e gentil. Palavra para judeu, por exemplo, não gentil, porque foi falado isso na igreja, hein, domingo, hein? Mês de abril, culto de domingo, olha lá. Vamos aqui, Mateus 28, olha lá. Verso 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus, ele estava dando uma ordem para os seus discípulos. Venho falando aqui que nós não somos discípulos de Jesus. Mateus 10, lá está os discípulos de Jesus. Bartolomeu, Alfeu, Pedro, João, Tiago, Judas. Então, lá está os discípulos de Jesus. Teu nome está lá em Mateus 10? Não. Então, aqueles eram os discípulos de Jesus, para estar com ele, ouvindo ele. Então, Jesus, abençoado, ele estava dizendo para quem? Para os seus discípulos. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai. Então, até hoje, tem pastores fazendo batismos na igreja, batizando os filhos de Deus em cima desta palavra. Mas essa ordem não foi para um povo gentil, que somos nós. Estão entendendo, abençoado? Tem que fazer essa separação. Se separar, dá tudo certo, abençoado. Você tem que entender, quando você ouvir na sua igreja o seu pastor, não cai nessa não, abençoado. Não fala amém, não. Não fala amém, abençoado, porque você vai aprender agora a verdade. Não fala amém. Quando você ouvir alguém por aí, mas você precisa se batizar, senão você não é salvo. Portanto, ide e fazei discípulo de todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falando com os seus discípulos. Uma ovelha, uma vez, ela me disse, mas ali, Maria, já era o Jesus ressuscitado. Era o Jesus ressuscitado, sim, abençoado. Mas a ordem
era para os seus discípulos judeus. Preciso que isso fique bem claro, abençoado. Para os seus discípulos, essa ordem, para os seus discípulos judeus, não para nós, porque nós somos povo gentil, batizado com o Espírito Santo. Então, quando alguém disser para você que é gentil, seja o pastor, seja a sua irmã, seja quem for, você precisa batizar. Você precisa batizar essa criança. Não batiza, não diga amém. Não diga amém. Porque você está trazendo, abençoado, algo que já foi feito. Você está trazendo para a sua vida algo que Cristo já fez. Ou seja, Cristo, olha lá, palavra que é para nós. Não diga amém para essa palavra de Mateus. Porque você está sendo instruído. Até ontem você não sabia, mas hoje você está sendo instruído que a palavra de Mateus 28, 19, essa ordenança não era para nós. Jesus sim ressuscitado, mas dizendo palavra para os judeus, seus discípulos, não para nós. Nós nunca fomos discípulos de Jesus. E tem gente que fala, eu sou discípulo de Jesus, eu estou seguindo Jesus agora e agora, estou seguindo Jesus. Seguindo Jesus, abençoado, ele morreu. Como você está seguindo Jesus? Não fala amém, abençoado. Foi lido na igreja, Foi lido Efésios 2:11. Pegar um gancho daquilo que foi dito. Nós vamos ver o batismo em Cristo ainda. Amém? Então, fica claro isso aqui, abençoado, que tem dois povos na terra. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos, agora é o mestre Paulo, o apóstolo e mestre dos gentios, nosso apóstolo. Paulo morreu, agora tem um que está edificando a igreja, apóstolo Marcos Gomes. Correto? Porque somos imitadores de Paulo. Tem mais coisas abençoadas, mas o apostolado ele é devagarzinho. Mas ali. Calma, abençoado, a gente vai ali. Tá bom? Efésios 2, verso 11, foi dito na igreja, através da boca do apóstolo Marcos Gomes. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora, palavra para a igreja. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora, em outro tempo, antes de Cristo, que é a lei, e nós estamos depois de Cristo, que é a graça. Portanto, lembrai-vos que vós outrora erais gentil por nascimento e chamados incircuncisão, porque o gentil, ele era separado assim, de dois povos. O gentil, ele não se batizava, não tomava santa ceia, não guardava sábado, gentil. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora eras gentios por nascimento e chamados incircuncisão. Povo gentil não se batiza, povo gentil não toma santa ceia, povo gentil não mexe com sábado, não guarda sábado, povo gentil não faz essas coisas. Incircuncisão quer dizer isso. Pelo que no corpo se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Olá. O batismo nas águas, abençoado, não é feita pelas mãos dos homens? Ou seja, você se batiza, coisa da terra, coisa terrena. Então, o gentil não fazia essas coisas. E gentil não faz essas coisas. Mas e aí os pastores não entenderam. E aí ficou com a ordenança de Jesus, ordenança que era para os judeus, não para nós, imputou isto aí, e até hoje estão fazendo batismo nas igrejas, imputou isso aí nos filhos de Deus gentil, que é o que nós somos. Circuncisão, quando você ouvir palavra circuncisão e incircuncisão na Bíblia, ou abençoados de Deus, irmão,
Vê aí, irmão, você que tá pregando batismo aí, lê aí o Efésios 2, 11, 12, olha lá, versículo 12, que naquele tempo estavais sem Cristo, olha lá, naquele tempo, ou seja, né, no tempo da lei, mas nós estamos no tempo da graça. Ou seja, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, era um povo separado. Judeu, Jesus veio para os judeus não o aceitaram, não é? Então, abençoado, hoje não, hoje é um povo só, correto? Judeu e gentil, mas o assunto é esse. Ordenança para quem? Para que povo? Com quem que Jesus estava falando? Ainda que ele estava ressuscitado, mas dando ordenança para os seus discípulos. Enquanto o povo de Deus não entender isso, não entende a graça de Deus. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. O assunto aqui é gentil e judeu, dois povos. Os discípulos de Jesus, judeu. Nós não, discípulo de Cristo ressuscitado, gentil. Ordenança de batismo em águas e também aspersão não é para nós. Estão entendendo, abençoado? Isso aí, se não entenderem, então quando vierem com esta palavra de Mateus 28, 19, não diga amém, abençoado. Diga não. Não vou dizer amém. Então, falar um amém sem ter conhecimento é anular a graça de Deus. Paulo disse em Gálatas 2, verso 21, eu não anulo a graça de Deus. Segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2, versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, olha lá, se a justiça provém da lei, se eu preciso me batizar, se eu preciso me circuncidar, porque quem circuncidava era os judeus, quem batizava era judeu, quem guardava sábado era judeu, quem comia Páscoa judaica, judeu. Isso era o que? Circuncidar. Quem cortava o prepúsculo? Toda obra feita na carne era para judeu. Gálatas 2, versículo 21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, ou seja, do batismo em água, da Páscoa judaica, de guardar o sábado. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, Cristo morreu em vão. Se eu tiver que me batizar para ser salvo, então eu anulo a graça de Deus, com o Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Se a justiça provém da lei, Cristo morreu em vão. Eu anulo o batismo em Cristo, que é o Romanos 6, de novo, Maria, de novo. Romanos 6, versículo 3. Eu anulo a graça de Deus, isto é gravíssimo, abençoado. Eu anulo a graça de Deus, segue-se que Cristo, meu Deus, mas eu estou me batizando em água, mas e o que Cristo fez por mim? Mas se eu fizer isso, eu estou anulando a graça de Deus, eu estou trazendo condenação para mim. Trazendo condenação, abençoado. Olha lá, Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Você vai dizer, não, você vai lembrar dessa palavra. Não, eu estou batizada em Cristo Jesus. Se eu batizar a mim, ou meu filho, ou qualquer da minha família, eu estou anulando a graça de Deus.
segue que o meu Cristo morreu em vão. Isso é gravíssimo, anular a graça de Deus. Isso traz consequência, abençoado, para a nossa vida no dia a dia. Você sabia, abençoado? A gente dizer amém é anular a graça de Deus. Segue-se que Cristo morreu em vão, então nós estamos batizados na morte de Jesus. Batizados com o Espírito Santo. Esse evangelho é muito forte, ele nos prepara. Ele nos prepara, irmão, para algo tão grandioso, que é ter uma paz muito grande quando recebemos este evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. Nós, gentios, devemos estar com o apóstolo Paulo, o mestre dos gentios. Nós não devemos anular a graça de Deus. Quando ouvimos a Pedro, a João e Tiago, eles vão trazer condenação, porque foi o que eles receberam de Jesus de Nazaré, porque eles eram discípulos de Jesus de Nazaré. Então, ide e fazei discípulos. Quem ouviu foi os discípulos de Nazaré, de Jesus de Nazaré. Quem ouviu estas coisas foram eles. Então, a graça de Deus não está com eles. Então, a igreja da terra ainda não entendeu essas coisas. Não entendeu. Então, não devemos anular a graça de Deus. Segue-se que ele morreu em vão. Então, ouvir esse evangelho, ele nos traz paz, ele nos traz descanso. Descanso, abençoado, descanso. Puxa, saber que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, me batizou e não tem nenhuma condenação em mim. Mas se eu anular a graça de Deus, eu trago condenação. Segue-se que Cristo morreu em vão. 2 Timóteo, para terminar. 2 Timóteo, vamos terminar. 2 Timóteo, foi lido também, eu quero ler por vocês, abençoado. 2 Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, verso 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Paulo dizendo, para isto fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Mestre dos gentios. Paulo não foi mestre de um povo judeu. Paulo foi mestre dos gentios, que somos nós. Então a ele nós temos que ouvir. Se não ouvirmos a ele, vamos entrar em confusão. E Deus, abençoado, não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Então, hoje as igrejas da terra estão fazendo confusão. Confusão. Por quê? Porque não estão submissos ao apostolado do mestre apóstolo Paulo. Mestre dos gentios, mestre e apóstolo. Deus não é um Deus de confusão, abençoado. Então, correto? Então, não devemos dizer amém para toda palavra. Correto? Graça e paz, abençoado, vocês vão entender este pequeno evangelismo. Vocês vão entender que não se diz amém. E eu vou voltar com mais, porque o Espírito Santo me trouxe outra palavra que vocês não podem, e eu presenciei de perto, hein? Eu presenciei de perto. Aguarde o próximo apostolado, que vocês vão aprender a não dizer amém para estas palavras que não são para nós, mas que os pastores ainda leem para um povo gentil. O povo gentil está debaixo da graça de Deus e não deve receber palavra
de condenação. Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus, irmão. Fica atento. Fica atento naquilo que você está recebendo. E ó, só dizendo amém aí. Graça e paz.